vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. No final deste mês de março olhamos para o teatro, uma viagem onde visitamos o Teatro Experimental de Odivelas, pelas palavras de Isabel Moura Pinto, a sua diretora artística, que foi também fundadora da associação WeFor, que ao longo de uma vida sempre sentiu a cultura, o associativismo e, sobretudo, o teatro a correr-lhe nas veias. Isabel, antes de mais, os meus agradecimentos para podermos ter esta nossa conversa sobre teatro, sobre associativismo, sobre cultura, enfim, sobre tudo isso. Começamos pelo teatro. Obrigada. E como é que o teatro entra na tua vida? Olha, o teatro entrou na minha vida através da Beatriz Costa, que era prima direta da minha mãe, portanto os pais dela eram irmãos, e nós sempre tivemos essa referência, e como era uma pessoa, uma figura pública muito conhecida, sempre tivemos um certo orgulho no facto de sermos da família dela, e havia um contacto familiar muito, muito pequeno, muito pouco, mas havia essa referência da Beatriz Costa. E eu sempre gostei de fazer teatro. Quando era miúda, tinha muitas brincadeiras em que criava cenas, brincava sozinha. Então criava cenas, criava vários ambientes, vários episódios. Brincava muito sozinha, teatrava muito sozinha, como diz o Diogo, teatral. Digamos que o teatro já vinha nos genes, Já, depois no foste ADN. brincando a representar e foste aprendendo a gostar cada vez mais do teatro. O que é que o teatro pode representar? Deixa-me só dizer uma coisa. Eu só não entrei para o mundo do teatro. Na escola fiz teatro, naturalmente. Quando andava a estudar, participei em todos os projetos de teatro que me apareciam. Só não me dediquei ao mundo do teatro porque era um mundo um bocado marcado pela boémia, pela má vida. Estamos a falar do teatro profissional. Aquele estigmatismo, exato, aquele estigma que havia no teatro. E obviamente o meu pai não me autorizou. E eu, pronto, desisti, era um sonho que eu tinha, desisti. Mais recentemente, nunca deixei de gostar, obviamente. Mais recentemente tive um convite para fazer parte, já reformada, já estava desempregada. Surgiu a possibilidade de eu ingressar numa formação, fiz sempre formação, numa formação específica de teatro, num projeto de teatro. Que foi na Junta de Freguesia da Ramada, que começaram com um workshop de teatro. E eu, na altura, achei por bem participar. Com o decorrer do workshop, fui convidada para integrar um grupo de teatro que já estava a funcionar em pleno e há umas décadas, na Escola Secundária da Ramada, encenados pela Maria do Céu Cardoso, que ela estava com um espetáculo a decorrer, um projeto, que me convidou para integrar esse grupo, que era o QTAR. Do QTAR passámos, entretanto o QTAR extinguiu-se, passámos para a Casa da Juventude, para um projeto que eles tinham já há bastante tempo, Expressões e Impressões. Já tinham tido o Jorge Estreia, já tinham tido outros encenadores, o projeto não avançava. Entretanto, eles convidaram também o Alexandre Oliveira e o João Sousa, que também estiveram lá um tempo. Depois houve ali umas incompatibilidades quaisquer, não cheguei a perceber muito bem, mas fui completamente alheia à situação. E em Terra de Cegos, quem tem olho é rei, eles queriam avançar com o projeto e eu era a pessoa que estava mais qualificada. E então convidaram-me se eu não queria pegar neste projeto e ensinar. Assim fiz, estive lá 5, 6 anos. Já com a pandemia, mantive o grupo ativo, os elementos ativos, mas obviamente não tínhamos ensaios. A seguir à Casa da Juventude, que obviamente depende da Câmara Municipal de Odivelas, como deves calcular, é uma estrutura muito pesada. Nós precisávamos comprar uns alfinetes de dama ou um adereço qualquer, não podíamos, não tínhamos essa liberdade, tínhamos que ser nós a comprar. Porque em termos contabilísticos e financeiros, a Câmara é uma estrutura muito pesada, tinha que se pedir um orçamento, tinha que se pedir, aquilo circulava por vários departamentos, era uma coisa muito morosa, muito complicada, não era prática para nós. Comecei com essas limitações na Casa da Juventude e rapidamente resolvi criar o grupo de teatro, o TEO, Teatro Experimental de Odivelas,
precisamente para podermos ter mais liberdade, mais autonomia nesse aspecto financeiro. Para isso, fomos criar a UIFOR, que eram projetos a nível do associativismo que nós já tínhamos em carteira, os fundadores da UIFOR, a nível social, a nível cultural, principalmente. E avançámos para a criação da associação, da UIFOR, que no fundo, por exemplo, tem o apoio do PAMO, que E o nos teatro? injeta, E o teatro já não poderia exato, ter? que no teatro não podíamos ter, e através do PAMO já temos um apoio logístico, que é da parte também da Divisão da Cultura, naturalmente, do associativismo, e naturalmente também nos permite uma certa liberdade financeira para projetos do TEL. Muito bem, antes já lá vamos à associação, o IFOR também, da qual a Isabel foi fundadora, mas vamos deixar isso para a parte final da nossa conversa. Antes disso, eu gostaria de te perguntar, pronto, já aqui ficamos a saber como é que surgiu o Teatro Experimental de Odivelas, mas retomo a minha pergunta. E o teatro? O teatro em si? O pisar o palco? O encenar uma peça? Porque há muitas vertentes de trabalho no teatro. O que é que o teatro representa para ti? Muita coisa, é uma paixão, é uma loucura, é magia na minha vida. Na minha vida e na vida de muita gente. Eu neste momento tenho um grupo de 22, 3, 4 pessoas, e as pessoas adoram aquele momento do ensaio, aquele momento em que nos reunimos para ensaiar um espetáculo. Adoram todo o processo, ajudam imenso, participam imenso. Ser encenadora não tem nada a ver com ser atriz, o ir para palco. Para palco tu tens, obviamente, de ir aos ensaios e decorar o papel. Encenadora é muito mais abrangente. Em termos criativos tens muito mais liberdade, mas também é uma responsabilidade muito maior. É preciso ter um olhar clínico sobre já tudo o que experiência, acontece. não é? Tens de ter alguma experiência, que eu, graças a Deus, já tenho. Depois são os guarda-roupas, são os adereços, é a gestão do pessoal, de quando é que podem vir, de separar os ensaios para não virem todos ao mesmo tempo, porque o grupo é muito grande. As atuações, por exemplo, as Marias tinham 17 pessoas em palco. É difícil pôr 17 pessoas em palco no mesmo dia. É complicada a gestão de pessoal das vidas porque obviamente são ou estudantes ou trabalhadores. E até porque estamos a falar de uma atividade amadora. Absolutamente, isto é teatro amador, mas sem modéstia, feito com algum rigor. Excelente qualidade. E não é excelente, depende dos outros avaliarem se é excelente ou não. Eu sei que há muito rigor e eu sou muito exigente e sou muito de ir ao pormenor. Mas gosto de fazer as coisas bem feitas, com algum tipo de qualidade. E já trabalhei com atores profissionais e eles próprios admitem que o teatro amador é uma porta para o teatro, para as pessoas irem a salas de espetáculo ver o teatro profissional, dito profissional. Muito bem. Depois, o teatro, e quando assistimos a uma peça, o teatro não é só aquilo que nós conseguimos ver que se passar no palco. O teatro é muito mais que isso. Há uma série de questões que já abordaste aqui que são importantes e fundamentais para que se chegue ao sucesso de um grupo de trabalho. Há a parte do próprios adereços, os guarda-roupas, há também os acessórios, os cenários, a iluminação, tudo isso tem as suas particularidades próprias e o sucesso de cada uma dessas funções acaba por contribuir para o sucesso do trabalho Produto final. a que se está a assistir. Há um segredo para esse sucesso? Eu acho que o segredo é a paixão, é o gostarmos de fazer o que fazemos, porque dá imenso trabalho, mas todos juntos, eu não sou sozinha, obviamente.
Eu posso ir para o som ou para a imagem, mas eu tenho quem me ajude, que me apoie nos ensaios, porque a última fase, por exemplo, são os ensaios técnicos, é só mesmo a parte da imagem e do som. Mas tenho nos ensaios, tenho uma dinâmica muito corporativa. Toda a gente dá uma opinião, eu pergunto. Não sou nada ditadora nessas coisas. Gosto de partilhar, porque eles também já têm uma experiência. O próprio grupo já tem uma experiência. E toda a gente ajuda toda a gente, ou seja, podemos ver alguém cuja responsabilidade de trabalho tem que ver com o cenário a ajudar na iluminação? Perfeitamente. Nós temos que ser multidisciplinares. Eu trabalho como ensinadora, eu trabalho com a imagem, trabalho com o som, trabalho com os cenários, trabalho com tudo. Temos que ser polivalentes, naturalmente. Pois outra questão difícil. Nas companhias profissionais é óbvio que as coisas estão Mais limitadas, estanques. não é? Estão mais estanques, mas isso é uma questão profissional. É o profissionalismo das coisas. Se bem que nós, neste momento, os grupos de teatro amador, quando tu queres dar um espetáculo, tens as mesmas condicionantes que um grupo de teatro profissional. Tens de apresentar a classificação etária, tens de apresentar a lotação da sala, tens de pagar os direitos de autor, tudo igual aos profissionais. Muito bem. E quando estamos na fase de escolher qual é a próxima peça que vamos levar à cena, como é que isso acontece? Como é que são escolhidas as peças para a representação do grupo? O valor dos direitos autorais é determinante na seleção do que nós queremos fazer. Só para teres uma ideia, uma peça pode custar 50 euros ou 60 euros cada vez que vamos a palco. Uma peça de um autor que está registada na Sociedade Portuguesa de Autores. Qual foi a alternativa que eu arranjei? Ao ir buscar peças, trabalhos Shakespeare, Cervantes, Almeida Garrett, que já não têm direitos autorais, ou criar os meus originais. Basicamente é o que eu tenho feito, é ir à procura de criar eu os meus originais, fazer eu os meus guiões. Isso não é mais moroso? É mais trabalho, naturalmente, Okay. é muito mais trabalho, mas pronto. Esta nossa conversa vai ser transmitida no fecho do mês de março. Ora, e durante este último mês de março, aqui em Odivelas, foi mês do teatro. É uma iniciativa do município de Odivelas e o Teatro Experimental de Odivelas levou à cena a peça Farsa de Inês Pereira, que serviu também para angariar, e isto já no âmbito da IFOR, serviu também para angariar bens de higiene a favor da Associação Florinhas da Rua. Primeiro que tudo, março, mês do teatro. O teatro não devia ter 12 meses por ano. Se as pessoas soubessem que o impacto que o teatro tem na sociedade, em todos os aspectos, havia teatro todos os dias e todos os meses eram meses de teatro. Nós, dia 27, temos o Dia Mundial do Teatro, é mais um dia, como os outros. Nós que fazemos teatro todo o ano, achamos um bocado ridículo, pronto, é de louvar, obviamente, a iniciativa da Câmara de fazer o mês de teatro, que é um modo de dar a conhecer o trabalho dos grupos do Conselho, naturalmente, mas o teatro tem um impacto na vida das pessoas, e eu vejo no meu grupo, este grupo já está comigo há 12 anos, claro, houve pessoas que já entraram depois disso, mas o núcleo duro já está comigo há uns 12 anos, desde o tempo de votar. E o teatro transforma a vida das pessoas. O teatro é terapia. O teatro ajuda, ensina, educa. E o impacto que o teatro tem na sociedade, depois, nós neste momento temos, ainda agora na adaptação da farsa de Inês Pereira, porque não foi a farsa de Inês Pereira pura e dura, foi uma adaptação do trabalho de Gil Vicente, da farsa de Inês Pereira, tivemos a sala cheia, porque já há habituais, pessoas que conhecem o nosso trabalho e vêm sempre ver os nossos espetáculos. Divertem-se imenso, porque eu tento sempre fazer um espetáculo lúdico, portanto, que as pessoas realmente aprendam, e como historiadora e sendo escritora dos originais, com algum rigor, mas também que tenham um aspecto divertido, que as pessoas saiam dali, que deem uma gargalhada, que saiam dali bem dispostas, divertidas e que aprendam alguma coisa.
Importa que as pessoas gostem de ir ao teatro e que consigam aprender com o teatro. É É verdade. também uma forma de formação cívica, digo eu. É. Como é que correu a representação desta adaptação da farsa de Inês Pereira? Correu muito bem. Deixa-me só voltar atrás. Por exemplo, neste momento temos pessoas que, a nível profissional e académico, o teatro ajuda. A projeção da voz, a apresentação dos trabalhos no trabalho, ou na universidade, ou na escola, seja onde for, ajuda muito os miúdos nessa fase. E mesmo em termos profissionais, já na idade adulta, ajuda a nível da projeção da voz, a nível da apresentação, do Da perder o medo do dicção? público. Pronto. Voltando à adaptação da farsa de Inês Pereira, eu fiz uma adaptação para os tempos modernos porque, infelizmente, não tinha verba para um guarda-roupa da época. E, além disso, o teatro vicentino é muito hermético, é preciso ter uma certa cultura, ter um certo conhecimento da época e do português da altura, para se perceber a peça. E nem toda a gente está qualificada naturalmente para entender isso. E então eu fiz uma adaptação, mantive os personagens, tirei os judeus, meti duas amigas, tirei o ermitão, meti um ex-namorado e mantive os personagens, a Leonor Vaz, a Inês Pereira, a Alcoviteira, pronto. E basicamente é um espetáculo que crítica social tanto é válido no tempo de Gil Vicente como é válido agora. É intemporal. É intemporal, as boas peças são intemporais. Depois há também outra coisa que. Outro tipo de representação, não em palco, que o Teatro Experimental de Odivelas costuma fazer, que são as recriações históricas. Como historiadora de formação, a história de Odivelas é inspiradora? A história de Odivelas inspirou-nos a escrever o Val de Flores, que são quadros, sketches sobre a história de Odivelas, de personagens ligadas ao mosteiro de Odivelas. Porque a maior parte das pessoas, 90%, não deve saber que a Filipa de Lancastre veio para aqui recolhida, fugida da peste, e que aqui morreu e que teve sepultada 6 meses aqui no mosteiro. A maior parte das pessoas não sabe isso, não sabe da relação do Dom Afonso VI com o Mosteiro de Odivelas, não sabe da relação do Almeida Garrett com o Mosteiro de Odivelas. O João Mínimo terá sido um sacristão aqui de Odivelas que ele conheceu. Há imensas coisas. O Mosteiro de Odivelas não é só Dom Dinis, que foi fantástico, um fundador fantástico, um homem fantástico, um rei fantástico, não lhe tiro mérito nenhum. Mas há tanta coisa para além do Dom Dinis que as pessoas não têm conhecimento e quando assistem ao nosso espetáculo ficam a saber. A Revolta das Freiras, que foi um quadro que eu meti recentemente, foi um motim verdadeiro de umas freiras que se rebelaram, do século XVII, que se rebelaram contra a entrada de uma judia, de uma cristã nova, no mosteiro de Odivelas e elas não a queriam lá. E então juntaram-se, rebelaram-se, foram tentar falar com o rei, na altura de Dom João V, para não aceitarem a cristã nova. Elas recusavam-se. Isso é a história de Odivelas. É a história de Portugal. Aconteceu neste mosteiro. Há muita coisa que as pessoas não sabem e que o meu objetivo, o nosso objetivo também é dar a conhecer às pessoas que o mosteiro não é só o Dom Dinis. Muito bem, e daí essas recriações históricas são mais fáceis de executar do que a representação de uma personagem em cima do palco. Até porque É diferente. essas recriações históricas geralmente acontecem em espaços públicos, com gente à volta, o que também pode permitir uma maior interação com o público, mas o risco da representação é maior. O Val de Flores já o fiz num palco normal e já fiz a itinerância num próprio mosteiro, nos espaços, no Claustro de Moura, no Claustro Novo, no refeitório das antigas alunas. Já fizemos in loco mesmo, o Val de Flores, nos sítios No seu onde ambiente, estas no cenas ambiente próprio decorreram. das cenas. É diferente, o trabalho é diferente, porque tu tens que fazer o alinhamento cronológico, tens de fazer o alinhamento de entradas e saídas de cenas diferentes, as pessoas têm que mudar de roupa uma data de vezes. Quando tu tens um ator em palco que está a fazer Dona Amélia, a Dona Amélia provavelmente passará o resto do tempo todo com a mesma roupa. Ali não, ali aqui agora é freira, daqui a bocado é marquesa, daqui a bocado é criada, daqui a bocado é religiosa outra vez, e vai ter, dá muito trabalho.
preparar a sequência, as músicas e criar todo aquele ambiente da época, porque nós começamos com o Dom Dinis, não é? Com o Val de Flores, que era a quinta que ele tinha aqui em Exato. Odivelas, que ele, para fugir como ele não queria que o clero sabotasse este empreendimento, ele resolveu construir um mosteiro para receber as filhas bastardas, não só dele, mas da restante nobreza. E o que é que ele fez? Em vez de ir aos bens da coroa, às propriedades da coroa, foi a uma quinta dele, pessoal, que era a quinta de Valflores. Mas desde essa altura, o mosteiro está ligado à história de Portugal desde sempre. E nós começamos com essa Val de Flores, com o Dom Dinis, e acabamos na Revolta das Freiras, no século XVII. Passando pelas alunas do Instituto. Não podemos esquecer que fez parte da vida dos odivelenses, o Instituto de Odivelas fez parte dos odivelenses, da vida dos odivelenses durante muitas décadas. Mais de 50 anos. Uma marca da cidade e até mesmo do município. Por falar em trabalho e por falar no trabalho que o teatro dá, vamos lá recuar a uns tempos quando era preciso, até por causa da força que as palavras sempre tiveram, há uns anos atrás era preciso, digamos que, fintar a censura com as palavras. Hoje já não temos esse tipo de censura, provavelmente teremos outras condicionantes que não deixam de ser censura também. Hoje, em vez de fintar a censura, é mais necessário contorná-la. Contornar o as lápis novas azul formas. pode já não existir, mas as limitações sociais continuam. Continuam e cada vez com mais força, e temos que ter muito cuidado, temos que viver de acordo com os nossos tempos e com os novos modos de estar, as novas mentalidades, e condiciona definitivamente o teatro, quer o profissional, quer o amador. Condiciona a certas coisas que tu não podes dizer em palco. Não podes, não é? Ou seja, passamos da finta para o contorno. O contorno e mesmo evitar certas coisas. Tu não tens a liberdade de dizer tudo em palco. Podes dizer palavrões. Eu já tenho assistido a peças em que tem imenso calão. Podes dizer palavrões, podes dizer tudo. Aliás, nós no teatro temos uma expressão que é muita merda, que para nós não é um palavrão, porque referia-se a quando havia espetáculos. É um desejo de uma atuação sublime. Não, mas sabes a origem. Desculpa lá dar o então, vamos lá, a origem da expressão. A origem da expressão tem a ver nos teatros antigos, que só as pessoas com dinheiro e com cultura é que assistiam, não é? Imagina a Dona Maria II quando foi inaugurado. Quem é que é o teatro? Não era o povo, naturalmente. E então os nobres chegavam de carruagem, ou alugada, ou equipagens deles. O que é que acontece? As estradas não eram asfaltadas, eram estradas de terra batida. Os cavalos chegavam em frente à porta, mandavam-nos parar e eles faziam o que queriam, naturalmente, as suas necessidades fisiológicas. Então a expressão vem de quanto mais necessidades fisiológicas, resíduos físicos sólidos dos cavalos houvesse, mais sucesso teria o espetáculo, que tinha tido muita assistência. Exatamente. Daí muita merda. É desejar que tenha muita audiência. Muito bem. Olha, mas voltando... podes dizer tudo, podes dizer, já assisti espetáculos em que dizem o calão mais corriqueiro possível. Muito bem. O Teatro Experimental de Odivelas trabalha onde? Onde calha? Olha, o Teatro Experimental de Odivelas, neste momento, tem o privilégio e é uma coisa que vamos ficar gratos para sempre ao diretor da Escola Secundária da Ramada, o Dr. Edgar Aleiro, que já nos conhecia, lá está, do grupo do Botar, e que quando eu lhe perguntei se podíamos ensaiar no auditório, ele disponibilizou-se logo. E temos estado a ensaiar, desde que nos constituímos como forma jurídica ao IFOR e o TEL, temos estado a ensaiar no auditório da Escola Secundária da Ramada. Portanto, a ele o devo, a ele o devemos. O que terás para já grandes vantagens em relação a ter que andar sempre com a casa às costas. Mas continuamos com o mesmo problema, porque nós só vamos lá ensaiar, nós não temos espaço físico.
o que é que eu faço ao guarda-roupa, aos adereços, todos que temos acumulado ao longo deste tempo todo. Não temos espaço físico para guardar as coisas. E atenção, trata-se de projetores, trata-se de vários equipamento técnico, guarda-roupa imenso, guarda-roupa, adereços. Ainda agora, pronto, mais cestos que levámos daqui para as angariações, também é uma coisa que nós temos que falar. Nós não temos. O nosso material está espalhado por várias casas. Pela garagem de umas, pelos sótãos de outras, pronto, está espalhado pelas casas dos elementos. Não ter um sítio, um local onde se possa centralizar todo esse equipamento e se possa também centralizar o acervo do próprio teatro, E do próprio UIFOR, que nós temos. é talvez a vossa maior dificuldade neste momento. Neste momento é a maior dificuldade, se bem que o auditório agora vai para obras, a Câmara Municipal de Odivelas vai fazer obras no auditório da Escola Secundária da Ramada, a exemplo do que já fez noutras escolas, e vamos ficar sem aquele espaço. Portanto, o diretor diz que ia tentar encontrar uma solução, mas o palco deixamos de o ter. E depois estamos num concelho onde há falta de espaços Não para temos. representar. Quando a Malaposta ainda pertencia, era gerida pelo município, faziam-se inclusive encontros de teatro, mostras de teatro regularmente. E o teatro amador estava muito presente na Malaposta. Era muito bem-vindo. Pronto, já se sabe, as coisas são concessionadas, as pessoas querem é lucrar, naturalmente, e nós deixamos de ter essa possibilidade da Malaposta. Alternativa, que eu tenha conhecimento, não há. Que eu tenha conhecimento. Os espaços que eu conheço não são alternativa, não temos um espaço onde possamos fazer um espetáculo, mas isso todos se queixam, não é só o TEL, todos os grupos de teatro, a não ser, obviamente, a Sociedade Musical Odivelense, Tem um espaço tem um próprio. espaço próprio, a Sociedade Musical de Canessas, que tem um espaço próprio. Eu não me lembro de mais de nenhuma associação que tenha um espaço como eles. Pronto, também já tem umas centenas de anos. Tem não é? espaço próprio e tem grupos residentes. Sim, creio que sim. Devia haver aqui um olhar para a cultura, para o teatro particularmente, mas para a cultura em geral, um olhar semelhante àquele que é destinado ao desporto. Eu sou suspeita naturalmente. Eu acho que o desporto tem o seu lugar. Embora os clubes desportivos também se queixem e, em alguns casos, com muita razão. Mas olha, em relação à cultura, ao teatro, queixam-se de barriga cheia. Porque o desporto tem, obviamente, o seu lugar na sociedade. Ninguém o tira, ninguém tira o mérito ao desporto. Agora, realmente, que será mais rentável, movimentará mais gente, não sei o que é que assiste ao poder local para enfatizar mais e privilegiar mais o desporto do que... Eu falo da cultura, falo do teatro. As outras áreas eu não me pronuncio porque não sei. Mas realmente o teatro, do feedback que eu tenho de outros grupos e tudo, nós temos algum apoio, mas fico com a ideia, tenho para mim, pelo conhecimento que tenho, que fica muito aquém dos privilégios, Do que seria do que desejável seria e- desejável e comparativamente com o desporto não tem comparação possível. Ficamos muito aquém. Muito bem. Como é que estamos de novos atores? Aparecem novos Aparecem, atores? sim, senhor. De onde é que eles vêm? Olha, eu do meu grupo somos muito na base de familiar. Familiar e amigos. Porque eu, por exemplo, tenho lá um pai e 2 filhos, tenho mãe e filha, 2 conjuntos. Tenho primos, tenho amigos, tenho pessoas que também fazem... porque o meu grupo de teatro também tem pessoas que fazem teatro noutros sítios, ok? E às vezes também trazem pessoas desses outros grupos para se trabalhar integrarem. connosco. Mais recentemente, por exemplo, graças ao Prémio Mário Rui Gonçalves de Vila Franca de Xira, conhecemos o Art in Stage, que é um grupo de teatro da Ericeira, e convidámos o ator, o Beto Fonseca, a integrar o nosso projeto, e que ele fez com muito gosto. Agora, naturalmente, elementos nossos vão participar também em projetos dele. Mas é assim, está a fluir. Agora, há um rácio de um homem para 20 mulheres.
Porque Homens será... e rapazes, eu acho, sinceramente, será por vergonha, será por comodismo, será... Não sei, não consigo perceber, ainda não consegui pôr o dedo na ferida, não consigo perceber porque é que os homens não aderem tanto a... Estatisticamente, estamos num país com mais mulheres que homens, mas não será essa a razão. Será daí a razão do rácio tão absurdo? Sim, é um rácio demasiado Muito, vincado muito. para que a justificação seja essa. E os mais novinhos mesmo? O teatro vai à escola, a escola vai ao teatro. Isso é uma dificuldade que acontece quer com as escolas, quer com as ERPIs. O que é que acontece? O nosso grupo é o grupo de teatro amador, são pessoas que trabalham ou que estudam. Os mais jovens têm vida académica e os mais velhos têm trabalho, naturalmente, são profissionais na vida ativa. O que é que acontece? As escolas secundárias, quando pedem para nós irmos, pedem sempre para irmos no horário de expediente normal das aulas. Obviamente, para nós não é válido. Em relação às ERPIs, já tivemos uma experiência. Quando conseguem fazer espetáculos ao sábado, para os residentes, perfeito. Agora, por exemplo, uma experiência mais recente que nós tivemos, um convite que tivemos, tinha que ser no horário de expediente também. Obviamente, das 9 da manhã às 5 da tarde, durante o horário de segunda a sexta. Obviamente, nós não conseguimos corresponder. Daí, temos um projeto que são as filmagens, com o apoio do Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Odivelas, as filmagens do Vale de Flores, que é um projeto que é para ser espalhado, entregue às escolas, para que os miúdos Até para possam que eles assistir ao possam trabalhar espetáculo. Exato. sobre eles. Exato. E nas ERPIs, como é que é a receptividade? Foi o que eu digo, o que eu disse. As ERPs adoram receber-nos. Só que temos estas limitações. Quando é ao sábado, tudo bem, mas é assim. Depois é um público muito diferente do público normal. Porque nem todos ouvem bem, nem todos veem bem, nem todos suportam o barulho. Os atores, naturalmente, projetam a voz, fazem barulho, gritam. Não é eu gritar, mas para eles é gritar, não é? Se eu estou a projetar a voz, eu estou a falar alto. E há pessoas que ficam incomodadas com esses decibéis que nós possamos eventualmente emitir ao fazer teatro. Há essas condicionantes que temos de ter muito cuidado quando trabalhamos com as ERPIs. Muito bem. Do ponto de vista do ator, sou do tempo em que se temia que as telenovelas acabariam por matar o teatro. O facto é que não mataram, mas condicionam. Eu acho que condicionam porque quem quer continuar, quem vive disto, o ator profissional que viva disto, tem que fazer telenovelas, tem que fazer trabalhos em televisão, em filmes, tem que aceitar esse género de trabalho porque provavelmente não haverá trabalho para todos no palco. E graças a Deus, se formos fazer uma estatística, um estudo, a formação de atores não diminuiu. Não diminuiu. Hoje em dia, quer o ACT, quer outras escolas de teatro estão muito ativas, continuam a formar pessoas. E depois estamos a falar de um meio que há umas dezenas de anos era muito limitado, agora não, agora existe formação. E há imensa gente formada em teatro. Jovens E há que também neste momento não mais conseguem postos de trabalho. trabalhar. Não conseguem trabalhar. Mas há mais postos de trabalho, embora não cheguem para todos. Há mais postos de trabalho, mas também há muito mais pessoas formadas. E depois o sentimento, o estar a representar para a Câmara na execução de um trabalho de telenovela e o estar a pisar as tábuas. Não tem nada a ver. Um purista não fazer telenovela tem nada a ver com pisar um palco. Sentir o público a vibrar, a reagir, se está a gostar, se não está a gostar. Aprender a atenção do público. Com uma câmara à frente não faz isso. O que é que eu sinto? O que é que está do lado de lá? Olha, está bem, vamos repetir. Tenho que fixar o texto à mesma, é a única coisa que tem em relação ao teatro normal. Agora ir para palco, ao vivo e a cores, esqueceste o texto, improvisaste, enganaste. Não tem nada a ver. Comparar. Não tem comparação possível. Muito bem, vamos finalizar Não sei antes falar da parte social. dirigindo o nosso olhar para a UIFOR.
a associação que basicamente é a produtora do Teatro Experimental de Odivelas, ou digamos, costuma dizer-se que ser produtor é fazer acontecer, ou faz tudo, mas não sei se é isso que o IFOR proporciona ao Teatro Experimental de Odivelas. Tem depois, naturalmente, um trabalho social importante. Mas, basicamente, qual é a relação da UIFOR com o Teatro Experimental de Odivelas? A relação da UIFOR com o teatro é que a IFOR, como associação cultural sem fins lucrativos, naturalmente, tem acesso a meios que o TEL não tinha. Não poderia como ter. figura jurídica não existe, não é? O PAMO é um exemplo O claro. PAMO é um exemplo. A UIFOR tem direito àquela verba do PAMO anual, tem direito a apoio da Câmara a nível de recursos, de meios que o TEL não teria. E através da UIFOR, a UIFOR serve o TEL nesse sentido, alimenta o TEL nesse sentido. A parte social é uma parte que muita gente que está no grupo de teatro faz serviço comunitário, desde sempre, sempre fizemos. Já fazemos trabalho comunitário há muito tempo, inclusive temos pessoas da ReFood e de outras associações sociais. O que é que acontece? Sempre que eu faço um espetáculo, como nós não cobramos bilhete, peço para participarem para a angariação de bens. Já angariamos bens para a ReFood, já angariamos bens para o Parque dos Bichos, agora ultimamente angariámos bens para as florinhas da rua, que eles estavam muito necessitados de artigos de higiene. Uma coisa que não passa pela cabeça. Toda a gente tem como garantido o shampoo, o sabonete, o cotonete, e eles estavam super necessitados desses itens. E eu acho que é muito importante aliar a parte cultural à parte social, porque nós temos impacto socialmente. Temos impacto. O teatro tem impacto social. O teatro é o retrato da sociedade. Muito bem. E pode contribuir para melhorar um pouco a vida de quem precisa. Melhor. Falámos há pouco no PAMO, foi recentemente alterado. Ficou melhor o desenho das regras do PAMO? Podia ir mais longe? Eu vou-lhe só dar um exemplo, que eu falo sempre nisto, que eu tenho problemas, sinceramente, tenho alguma dificuldade em falar nisto. Mas só para ter uma ideia, o grupo Contrassenso de Marvila recebe à volta de 12 mil euros anuais. Tem contrapartidas. Eles recebem essa verba, mas estão obrigados a fazer tipo 2 espetáculos por ano. Uma ideia. Ora, aquilo que nós recebemos do PAMO aqui em Odivelas, não faço ideia qual é a gestão do PAMO, como é que é a divisão feita pelas associações, não sei como é que funciona para estar a falar, mas não tem nada a ver, fica muito aquém destes valores. Por isso é que nós depois vamos para um prémio Mário Rui Gonçalves, promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e não temos condições nenhumas de sacar prémios a nível de cenários, a nível de adereços, a nível de coreografias, a nível de nada. Não temos condições. Porque não temos... É assim... Agradecemos o apoio que recebemos do PAM, mas fica muito aquém das nossas necessidades. Não chega. Fica muito aquém das nossas necessidades. Só para ter ideia, o dinheiro que eu recebi do PAM o ano passado foi todo para guarda-roupa. Porque depois as outras circunstâncias, as outras necessidades que nós temos, somos nós, da associação, que investimos o nosso dinheiro, o nosso tempo. Tempo é dinheiro também. Tempo é dinheiro, e para falar em tempo, estamos no final do nosso. Resta-me agradecer a disponibilidade para podermos ter tido esta conversa, através da qual ficamos a conhecer melhor o Teatro Experimental de Odivelas. Vamos também saber mais sobre a UIFOR, a Associação UIFOR. Desejo-vos naturalmente um futuro mais risonho que seja possível